Olá, família! Hoje nós vamos seguir falando sobre a pluralidade das existências, porque nesse capítulo Kardec faz considerações sobre a pluralidade das existências. Diferente dos capítulos anteriores, com muitas perguntas feitas aos espíritos, ele vai fazer algumas observações. E é importante a gente lembrar de que o espiritismo não inventou a reencarnação. Esse dogma é muito mais antigo que Jesus. E sim, está na Bíblia, nós vamos ver isso também. Pitágoras, cerca de 500 anos antes de Cristo, já falava sobre o assunto. E acredita-se que desde os tempos mais antigos, lá da antiguidade, já se acreditava na reencarnação. Povos como os indianos, os egípcios, já consideravam a reencarnação. O que o Espiritismo traz de novo? A existência do ser humano ser apenas num novo ser humano, né? Nós não podemos encarnar num animal, por exemplo. Nenhum animal pode encarnar como um ser humano, né? Que é o que o budismo acredita, que é uma religião bem antiga. E o que eu vou mostrar hoje para vocês, tô aqui com os meus personagens, pra gente poder perceber que tá lá na Bíblia, sim, a reencarnação. Quando, por exemplo, vamos pegar aqui, Elias, esse é o nosso profeta Elias. Ele lutou contra a crença dos deuses pagãos, né? Defendeu um Deus único, viveu lá 900 anos antes de Jesus e um belo dia ele morreu. Mas lá na Bíblia não fala que ele morreu, fala de carruagem, de ouro que foi levado, blá blá blá. Gente, a Bíblia tem uma linguagem figurativa, né? Todo ser humano vai seguir as leis naturais que regem nosso planeta. Deus fez leis perfeitas para serem seguidas, tá? Então, o que a gente pode entender dessa história, né? Que ele, por ter sido um bom discípulo, né? Um fiel filho que fez lá tudo que devia, chegou com todas as glórias, né? Na espiritualidade. Que bom! Mas a crença era que ele voltaria, né? Então, um belo dia, o nosso querido amigo morreu. O corpo, como todos os corpos, decompôs. Mas o espírito foi para a espiritualidade. Passou-se muito tempo e se esperava pela volta de Elias. E está lá na Bíblia quando perguntam por Elias a Jesus, né? E o que Jesus fala? Que Elias já voltou, que fizeram tudo o que queriam com ele. Então, esse aqui é o nosso primo de Jesus, conhecido como João Batista, que foi morto, né? E conviveu com Jesus. Ele era Elias, só que em outros tempos, né? E aí, a gente usando a lógica, porque espiritismo é lógica, não foi voltar o Elias, né? O corpo de Elias morreu. Ele voltava num novo corpo. E todo mundo que conviveu com João Batista sabia quem era a mãe dele, quem era o pai dele, viram ele bem bebezinho, viram ele crescer, se desenvolver. Então sabiam que João Batista tinha um pai, tinha uma mãe, tinha crescido naturalmente como qualquer ser humano. Então, como é que havia Elias voltado? Num novo corpo, né? O espírito retornava a uma nova existência, a uma nova experiência, mas um novo corpo, como a gente já viu anteriormente. E também na Bíblia, deixa eu largar aqui, também na Bíblia fala de outra história.
quando fala que Nicodemos, sábio, pergunta para Jesus como ele poderia ter o reino dos céus. E aí Jesus fala para ele que em verdade vos digo que só poderá ter o reino dos céus se nascer de novo. E aí ele fica encafifado com aquilo. Como pode ele, um velho, nascer de novo? E o que Jesus fala? Que a gente não sabe ainda, não consegue entender nem as coisas que ele explica do nosso dia a dia. Como é que a gente vai entender as coisas espirituais? E ele completa lá falando assim, ó, que o que vem da água o que é da água vem da água, né? O que é do espírito vem do espírito. O que ele quer dizer com isso? Que as coisas materiais, a matéria, vem da matéria, né? O nosso bebezinho é um grande percentual de água que fica envolvido na água e se desenvolvem unindo gameta feminino e gameta masculino, né? Fica ali na barriga da mãe, se desenvolve a matéria, o corpo. Então o nosso corpo vem do corpo, né? O corpo feminino gera um bebê, isso? Mas não gera o espírito. O espírito não vem da união de um homem e uma mulher, e sim de Deus. É criação divina. Quando a gente fala de reencarnação, de várias encarnações, nós estamos falando de pluralidade das existências. Agora vamos pensar um pouquinho sobre a justiça da reencarnação. Se o espírito fosse criado juntamente com o nosso corpo, por que alguns teriam aptidões, já nasceriam sabendo, alguns sabem, já pegam um piano, um violão, já sai tocando, outros já sabem fazer conta com muito mais facilidade, alguns já vêm com superdotação, com uma inteligência fora do normal. Por que Deus daria essas vantagens para uns e outros não? Alguns vêm pobres, outros vêm ricos, alguns vêm altos, outros vêm baixos, uns bonitos, outros feios, alguns com corpo perfeito, outros já com deficiência. Que justiça seríamos em um bebezinho que morre lá, não tem idade, já ir para o céu e ficar lá eternamente? E alguém que teve toda uma existência, mais chance de errar, iria ficar no inferno eternamente. O que nos faz acreditar na reencarnação? É a razão. Deus justo e bom nos permite voltar e refazer as tarefas que a gente fez errado. Na escola a gente não tem a oportunidade de fazer a recuperação. Em casa, os pais às vezes colocam a gente de castigo, mas depois vem ali aquele momento da conversa, do esclarecimento e a nova oportunidade de acertar. Já pensou se cada vez que a gente tivesse um erro, os pais botassem a gente eternamente de castigo? Não, né? Agora, se Deus, que é muito melhor que os nossos pais terrenos, por que Ele nos botaria de castigo eternamente? Vamos deixar e vamos esquecer por um momento que os espíritos vêm e nos dizem isso. Porque existem espíritos também que mentem, assim como tem pessoas que mentem. Então a gente tem que analisar as informações que os espíritos nos passam. Mas vamos fingir que nenhum espírito voltou para nos contar isso. A razão ainda nos diz que é a maneira mais sensata, que a nossa evolução tem uma lógica, tem um porquê. Senão, o que me valia ser uma pessoa boa? Que me valia insistir nos laços de amor, de amizade, de fraternidade? O que iria sobrar é aproveitar essa encarnação a qualquer custo, mesmo que fosse prejudicando outras pessoas. Então, nesse capítulo, Kardec nos convida à razão. Uma maneira de a gente trabalhar isso com as crianças é brincando, né? Então, vamos fazer um novo exemplo, porque a gente fez o nosso encontro online, mas eu não me lembro. Então, cada criança tinha seu bonequinho, né? E íamos dando vida aos nossos bonecos. Então, vou fazer um novo porque eu não lembro. Digamos que essa daqui é a Margarete. Margarete encarnou há muitos anos atrás na Europa, na Espanha.
ela tinha 3 características negativas. Eu vou dar para ela a característica da raiva, do orgulho e do egoísmo. E um belo dia, ela morreu e voltou a ser um espírito. Passou um tempo na espiritualidade e reencarnou. Agora ela é a Juliette, uma bailarina muito famosa. Ela já não é tão irritada, ela consegue ter mais disciplina, segurar a sua raiva, mas ela ainda é muito orgulhosa, ela é muito vaidosa, né? E ela ainda traz consigo alguns sentimentos que precisam ser melhorados. Um belo dia, ela também desencarnou lá na Inglaterra. Voltou a ser um espírito. E aí ela teve uma nova experiência, agora no Canadá. E agora ela é um menino, o Júlio. O Júlio já tá mais calmo, já consegue dar uma controlada ali no seu egoísmo, já consegue engolir um pouquinho o orgulho, já não é tão vaidoso, mas com na sua vivência, ele vai aprender a ajudar mais as pessoas. E isso vai fazer com que ele comece a desenvolver uma qualidade, que é a caridade. E aí ele vai morrer, voltar a ser espírito. E eu sempre brinco, né? Se é para desenvolver a caridade, que tal nascer no Brasil, onde temos tantos necessitados, né? Já menos vaidosa, orgulhosa, né? Menos ambiciosa, ela consegue dar mais atenção ao próximo e consegue desenvolver qualidades morais, auxiliando o próximo, buscando a religião, buscando a fé racional, auxiliando a todos aqueles que ela pode, sendo uma boa pessoa, dando bom exemplo aqui no Brasil, né? E quando ela desencarnar, volta a ser espírito. Bom, essa não foi a história que a gente criou, né? Foi uma historinha coletiva, onde cada um ia tirando um defeito, acrescentando uma qualidade, mudando o país, mudando os nomes, né? Mas é pra gente perceber como acontece, né? Que aos pouquinhos a gente vai reduzindo os nossos defeitos, aumentando as nossas qualidades, né? Com uma roupa nova, que é o nosso corpo, né? Um corpo diferente, mas o mesmo espírito. Então, todos os conhecimentos que a gente vai acumulando, a gente vai somando, a gente não perde. E todas aquelas experiências negativas que a gente teve, as coisas erradas que a gente fez, a gente vai tendo as nossas provas, as nossas expiações para reparar aquilo que a gente fez de errado. Então era isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima semana.